Olá, olá, bom dia a todos que estão aqui presencialmente e boa tarde, boa noite para quem for ver este material depois. Estamos aqui dando continuidade, né, à leitura do livro Raízes Profundas. É um livro sobre o trabalho do psiquiatra norte-americano chamado Milton Erickson. Esse psiquiatra é alguém que eu venho estudando, né, já há alguns anos, que eu tenho profundo interesse pelo trabalho dele e que eu uso na minha clínica, né, como profissional e também nos cursos que eu ministro. O livro Raízes Profundas é um livro escrito sobre o trabalho dele, de um dos seus alunos, de um médico que acompanhava o seu trabalho. O Erickson, ele tem artigos que ele escreveu com o próprio punho, artigos que ele escreveu em parceria, livros que ele escreveu em parceria e livros que foram escritos sobre o trabalho dele. Quem gosta de estudar Erickson tem esse desafio teórico, porque as estratégias que ele usava eram diversas, e por isso existe aí um referencial de literatura muito recheado, porém muito disperso. E aí a gente tem que ir coletando tudo isso, que é o que eu tenho feito nos últimos anos, né? Esse trabalho de leitura compartilhada surgiu justamente da dificuldade que eu tive, que eu enfrentei, encontrar esses livros e compreender o referencial deles, compreender a articulação deles. E aí, então, o meu objetivo aqui é compartilhar contigo, né, essa, enfim, né, compartilhar contigo esse movimento, né, que eu tenho feito, e também meio que para me disciplinar. Então, os nossos encontros acontecem nas terças-feiras, excepcionalmente hoje, nós estamos fazendo na quarta por motivo de um compromisso meu ontem pela manhã. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e nós vamos, né, nos dedicar aqui à leitura, tá? Então vamos lá. Ahn, ok, ok. Então deixa eu diminuir aqui, dar um zoom no arquivo. Então, só relembrando, para quem não viu os vídeos anteriores, nós estamos aqui, todos os vídeos, quando terminam aqui o encontro, nós vamos para. Bom dia aí, Daniel. Nós levamos, assim que nós concluímos aqui o encontro, a gente leva o vídeo para o YouTube, tá? Então, só relembrando aí que né, no nosso último encontro, nós entramos no texto do William, né, que ele explica as posições do terapeuta segundo o modelo de terapia ericksoniana. A primeira é a flexibilidade, né, que a gente já descreveu. A segunda, a observação. A terceira, é, a segunda observação, e a terceira é que a gente vai entrar hoje, que é suposições que devem ser evitadas. Deixa eu só pegar aqui a canetinha para a gente poder trabalhar no texto. Ok, beleza. Então, suposições que devem ser evitadas. É muito importante, porque eu sempre falo bastante para quem estuda comigo a coisa do olhar, mas evitar o julgamento, né? Porque quanto maior o julgamento, menor a percepção técnica do processo, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa observação sem o julgamento, tá? E aí, suposições que devem ser evitadas entram nessa categoria. Então, há alguns pressupostos tradicionalmente sustentados pelos terapeutas que Erickson pôs em xeque. Em seguida, passamos em revista suas opiniões a respeito de tais pressupostos, sobre a necessidade de conhecer a causa de um problema para resolvê-lo. Eu já falei para vocês em leituras anteriores de que o Erickson pressupunha que existe uma causa, que existe uma raiz, que existe uma origem, mas não é
descobrindo essa causa racionalmente. Eu tenho isso porque na minha infância aconteceu aquilo, ou porque aquilo outro. Então, Erickson não acreditava que descobrir a causa era a melhor estratégia. Ele entendia que existia uma causa, mas não necessariamente passava por conhecer a causa para conseguir equilibrar aquilo que estava em desequilíbrio. E aqui vem o comentário. Erickson não acredita que o terapeuta ou o cliente tenham de conhecer a causa do sintoma ou problema para resolvê-lo. A etiologia é matéria complexa e nem sempre relevante para a superação de um problema. O próprio Erickson escreveu num livro do Halley. Certos teóricos, como Kenney, O'Hanlon, Wilke e Watzlawick, sugerem mesmo que nunca se pode conhecer com exatidão a causa de uma situação humana. Eu concordo com isso, inclusive o próprio O'Hanlon, né, quem escreveu esse livro que a gente está lendo aqui. Eu concordo com isso porque, na minha percepção, não é um único fator. E aqui eu vou usar, inclusive, a própria psicanálise para argumentar sobre isso, né? Quando nós pensamos sobre um sintoma, nós pensamos sobre múltiplos fatores que levaram o sujeito àquilo. Então, não foi um episódio, não foi uma cena, não foi uma situação. Essa cena ela pode estar carregada de energia psíquica ao ponto de ser uma cena que condensa, que organiza, que é um ponto nevrálgico, né? Um ponto de encontro de várias questões, de várias demandas, de vários conflitos, de vários sofrimentos. Aquilo se condensa naquela cena que dói mais para o sujeito. Mas eu não acredito que uma cena específica, um evento específico pode moldar, pode construir um sintoma. Então, por isso que eu não acredito, né, assim como esses autores, que nunca se pode conhecer. Eu acredito que nunca se pode conhecer com exatidão a causa de uma situação humana. Eu acredito nisso. Inclusive, eu sou um dos defensores, né, de que em métodos regressivos, inclusive da própria hipnose, nós temos que ter muito cuidado com falsas memórias, porque às vezes o sujeito, né, lembra de alguma coisa que para ele é importante, porque se está na representação dele, mesmo que não tenha acontecido na realidade, mas aconteceu figurativamente, ou em sua imaginação, ou simbolicamente, mas mesmo assim, às vezes ele se agarra como se aquilo tivesse acontecido na realidade, de fato. E aí a gente tem que ter muito cuidado com essas falsas memórias, porque isso pode causar mais dor, mais sofrimento do que resolução, equilíbrio e bem-estar, tá? Voltando para o texto. Seja como for, Erickson costumava tratar um caso bem-sucedidamente sem, para usar suas próprias palavras, investigar quando começou, como começou, nem o que lhe deu origem. Isso também está escrito em Halley, né? Eu tenho só um comentário sobre isso. Quando eu vou trabalhar, principalmente com doença, eu costumo fazer uma investigação, sim, sobre quando começou, sobre como começou e como que deu origem. Mas eu faço essa investigação não para transcrever tudo que o sujeito me diz sobre aquela situação. Mas eu faço essas perguntas para conduzir o sujeito para aquele estado e ver se a gente consegue pescar estratégias de hipnose ericksoniana, construção de metáforas, a resposta por onde entrar, né, por onde construir um transe. Quem já faz a formação em hipnose ericksoniana online sabe que tem um módulo inteiro, né? Vários vídeos que eu bato muito nisso, por onde entrar, por onde entrar, por onde entrar, né? Então, é uma pergunta que eu levanto junto com o paciente essas perguntas, essa investigação, mas não para poder transcrever e chegar à conclusão de que foram essas coisas que levaram a doença a se desenvolver, mas sim para entender o contexto simbólico, o terreno fértil em que aquela doença encontrou nutrientes para se desenvolver, para a gente entender o que é que a gente tem que trabalhar a nível inconsciente. Eu trabalho muito mais como dicas e pistas do que como diagnóstico. Vou repetir. Eu trabalho muito mais como dicas e pistas
do que como diagnóstico quando eu faço essas perguntas sobre a origem, sobre como começou, né, e tal, tá? Beleza. Ainda outra postura, né? Ainda outra postura do terapeuta. Vamos lá. Suposições que devem ser evitadas. Então, a primeira, a necessidade de conhecer a causa. A segunda suposição a ser evitada, sobre a necessidade da compreensão ou da conscientização, insight, awareness, para que ocorra a mudança. Então, tem métodos, né, que trabalham muito com essa lógica do insight, que é quando que é aquela coisa de cair a ficha, quando o sujeito faz assim: ah, então é por isso que eu tenho tal coisa. Ah, então é por isso que eu me relaciono com tais pessoas. Ah, é por isso então que eu escolhi tal profissão. Tem abordagens que acreditam que só existe acomodação, organização do material, principalmente do material inconsciente, se tiver essa compreensão, esse insight. Se esse material vier para a consciência. O Erickson, ele não acreditava que esse era o único caminho. Ele acreditava, inclusive, que se a gente quiser trabalhar com o modelo de hipnose ericksoniana, a gente tem que abrir mão dessa necessidade. Pode ser que aconteça, o sujeito pode ter um insight, mas nós não trabalhamos para isso, não há essa necessidade. Vamos para o texto. Possivelmente a divergência mais radical do enfoque ericksoniano, em contraposição a outras terapias, resida no fato de que Erickson desenfatizou e até se opôs à promoção da compreensão ou da conscientização para o desencadeamento da mudança. Aí tem um texto aqui do próprio Erickson, né, que está registrado num livro do Rossi. Muitos psicoterapeutas, inclusive, né, eu tenho a leitura de um dos livros do Erickson, né, no Telegram também gratuito, viu? Quem ainda não viu, é um livro muito legal, se chama Minha Voz Irá Contigo. Voltando aqui, muitos psicoterapeutas consideram quase axiomático que a terapia depende de que o inconsciente se torne consciente. Inclusive, isso é uma frase muito famosa do Jung, né? Assim, enquanto você não tornar o inconsciente consciente, você continuará sendo regido por isso e chamará isso de destino. Porém, o próprio Jung, mesmo com essa frase clássica dele, né, ele propõe métodos de simbolização e não necessariamente de insight, de compreensão. Então, é muito confuso pensar nisso, né, porque é uma frase impactante, é uma frase forte, mas quando você vai analisar a prática clínica do Jung, ele via no insight algo muito importante, né? Óbvio, a psicologia analítica vê no insight algo muito importante, mas ele também trabalha com técnicas e com métodos que não acreditam, né, que não induzem necessariamente o sujeito para esse insight, que trabalham também com outras abordagens, né? Mas vamos seguir aqui. Texto. Mas quando se pensa no incomensurável papel desempenhado pelo inconsciente na totalidade da vida experiencial de uma pessoa, da infância em diante, esteja essa pessoa acordada ou adormecida, vê-se quão pouco se pode esperar fazer, a não ser tornar conscientes algumas pequenas porções dele, do inconsciente. Afora isso, o inconsciente, enquanto tal, não transformado em consciente, constitui uma parte essencial do funcionamento psicológico. Então, vou só pegar esse finalzinho aqui, ó. Então, Erickson diz assim, que mesmo que você se esforce muito, o máximo que você vai conseguir é trazer à consciência algumas pequenas porções do inconsciente. Porque se a gente pensar naquela representação simbólica que quem acredita no inconsciente acredita nessa teoria de que existe aquela imagem do iceberg e que ali apenas a porção de cima é o que é consciente. Então, nós estamos fazendo aí uma proporção entre 5% e 95%. Ou, no máximo, 10% consciente e 90% inconsciente. Mesmo que eu traga essas coisas do inconsciente à tona, eu não vou conseguir inverter isso. Eu não vou conseguir fazer 90% consciente e 10% inconsciente. Esse processo, esse movimento,
é um movimento que varia, segundo os próprios autores, entre 5% e 10%. Então, ter consciência, ser uma pessoa que amplia as capacidades de consciência, de autopercepção, de autoinvestigação, ou até mesmo do que hoje, modernamente, se fala sobre, na contemporaneidade, se fala sobre autoconhecimento, mesmo que eu seja uma pessoa de consciência expandida, ainda assim, eu devo admitir que existe uma porcentagem gigante que eu jamais vou conseguir trazer à consciência. E interagir com isso sem obrigá-la a vir à consciência é talvez uma das grandes habilidades propostas por Erickson. Então, o Erickson coloca que mesmo que a gente se esforce muito, a gente vai ter apenas acesso a pequenas porções do inconsciente e que o inconsciente constitui uma parte essencial do funcionamento psicológico, né? E aí é onde ele diferencia, onde talvez o trabalho dele seja bastante diferenciado, né, ou inovador, porque ele cria métodos para estimular a comunicação com esse inconsciente. Uma sessão ericksoniana, ela é pautada em montar estratégias para a comunicação desse inconsciente, para tirar essa mente consciente e racional do centro do controle, né, do centro do comando, do centro das determinações das funções diárias e incluir um pouco desse inconsciente no dia a dia, né? Tanto que tem de uma maneira mais intencional, de uma maneira mais estratégica, até por assim dizer. Tem até uma das frases, né, interessantes, um capítulo inteiro lá no Minha Voz Irá Contigo, que se chama Confia no Inconsciente. E aí o Erickson vai contando lá, né, formas em que ele mesmo, como terapeuta, precisou confiar no inconsciente para fazer determinadas intervenções, determinadas estratégias, tá? Sobre a necessidade, ok, outra coisa que tem que ser evitada, né, para a postura do terapeuta, né, outra suposição, né, que deve ser evitada, a palavra fugiu da minha cabeça. Outra suposição, sobre a necessidade de dispor de uma teoria coerente e de hipóteses gerais. Isso é muito importante, pessoal. Inclusive, nesse livro, o O'Hanlon fala muito sobre isso, sobre como que a gente, como terapeuta, acaba pegando os sujeitos, né, os clientes, os pacientes, e encaixando eles no modelo de terapia que a gente tem, como se a gente só tivesse uma única forma, né, de lidar e encaixa essa pessoa. Na verdade, né, é muito importante que a gente entenda que essas teorias elas são fundamentais para nos nortear, para nortear a nossa prática, mas também é importante que a gente tenha aquele grau de flexibilidade. Então, outra suposição que a gente tem que evitar, que é importante que a gente evite como terapeuta ericksoniano, é querer encaixar a pessoa numa teoria, né? Então, tá aqui, vamos para o texto, né? Segundo Erickson, os preconceitos acerca dos pacientes embaraçavam o terapeuta, razão porque ele se esforçou para não dispor de nenhuma teoria especial nem de hipóteses gerais a respeito dos problemas. Em vez disso, preferia tomar cada caso tal como se lhe apresentava, formulando hipóteses específicas para cada cliente em particular. Aqui também eu aciono, como eu já acionei na leitura passada, né, na semana passada, o próprio Jung que também falava isso, né? Se fôssemos capazes, nós desenvolveríamos uma teoria para cada pessoa que a gente atende. Então, é mais ou menos isso, assim, é desenvolver uma abordagem, um olhar, hipóteses específicas para cada sujeito que procura a terapia ericksoniana. É óbvio que isso é um desafio muito maior, né? É óbvio que exige mais do terapeuta ericksoniano. É personalizar, não é personalizar só o exercício, só o transe, só a condução, a indução. É personalizar todo o tratamento, é entender qual vai ser o melhor
o primeiro passo a se dar naquele acompanhamento, qual vai ser o segundo passo, qual vai ser a conclusão daquele modelo terapêutico, ou daquele processo, enfim. Então, é realmente criar um roteiro, um contexto, né, específico para cada pessoa que é atendida por a gente, né? É um desafio, mas é possível. E eu, como terapeuta ericksoniano, percebo que é, inclusive, a melhor estratégia, né? Beleza. Vamos seguindo aqui. Próxima suposição a ser evitada. Texto sobre a imutabilidade do caráter ou da personalidade. Isso é muito importante, né? Porque se eu acredito que o caráter ou a personalidade é imutável, então eu vou ter dificuldade, né, de manejar algumas situações. Então, como que eu vou entender que aquele traço, aquela característica faz parte do caráter da personalidade da pessoa e se é possível alterá-lo ou não? O Erickson escreve, né, no livro do Rossi, do Ryan e do Sharp: seu paciente é uma pessoa hoje, totalmente outra amanhã, mas totalmente outra ainda na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Daqui a 5, 10, 20 anos, será outras pessoas. É bem verdade que todos nós temos um certo background genérico, né? Um pano de fundo aí, né? Enfim, um cenário de fundo, né? Um background genérico. Mas somos pessoas diferentes a cada dia de nossas vidas. Viver segundo esse contexto do Erickson é incrível, assim, é um desafio, para ser bem sincero com vocês, mas não é simples, né? Não é tão, mas é incrível você acordar de manhã e perguntar assim: o que é que eu vou descobrir sobre eu mesmo, né? Sobre minha pessoa, enfim, sobre minha personalidade, sobre o ser humano que eu sou hoje, né? Que descobertas existem hoje sobre esse ser humano complexo que sou eu, né? É um desafio, porque se a gente se colocar nessa posição diariamente, a gente vai perceber o quanto a vida vai ganhando outro significado. Mas aí se a gente acorda, mas eu faço a mesma coisa todos os dias, eu tenho a mesma rotina, eu encontro as mesmas pessoas. Sim, ok, né? Essa é a vida cotidiana. Tem coisas que são importantes serem feitas cotidianamente, mas não é sobre isso que a gente está falando, sobre fazer coisas, né? Não é sobre comportamento. Não é que hoje você é terapeuta e amanhã você pode ser médico, amanhã mesmo, literalmente, quinta-feira, né? É óbvio que não dá para você fazer uma faculdade em um dia e exercer uma profissão. Não estou falando, aqui a gente não está falando sobre comportamentos, mas sobre essência mesmo, sobre capacidade, sobre identidade, né? Então, toda vez que eu falar algo sobre eu mesmo, eu estou limitando a minha identidade, né? Então é isso que Erickson nos convida a pensar sobre essa identidade vasta, ampla e complexa que cada um de nós temos e que a gente nem sempre consegue explorá-la, né? Conviver com ela, dar espaço para ela. E aí, por isso que os conflitos, por isso, não somente por isso, mas por isso também que os conflitos vão surgindo, que as doenças vão surgindo. As doenças, os conflitos, as insatisfações nada mais são do que convites a descobrir coisas novas sobre nós mesmos, né? Esse é o convite, né? É o caminho para a gente entender mais um pouquinho sobre nós mesmos. E seguindo aqui no texto. Em geral, Erickson parecia agir como se as pessoas pudessem modificar seu comportamento, a expressão de sua personalidade e outros aspectos de si mesmas. Então tá aqui, né? O comportamento, sim, ok, mas não só o comportamento, a expressão de sua personalidade e outros aspectos de si mesmas, né? E aí esses outros aspectos é o que eu chamei para vocês de capacidades e de identidade.
Diferentemente de outros profissionais, para quem a personalidade se cristaliza geneticamente a partir de uma idade bem tenra, poder-se-ia dizer que Erickson assumia a pragmática postura de que a personalidade, ou pelo menos sua expressão, pode mudar muito. Então, Erickson não chegou, né, a comentar se ele acreditava que a personalidade de fato mudava ou se apenas como se expressava essa personalidade. Normalmente, sua terapia se baseava na pressuposição de que existem aspectos alternativos da personalidade que poderiam ser trazidos à tona e utilizados em benefício do indivíduo. Então, é aquela coisa que eu acho que eu já falei aqui com vocês, para quem está na formação, com certeza já me ouviu falando sobre isso, que assim, você tem, né, todos os recursos necessários, os recursos importantes para lidar com aquela questão, com aquele sofrimento, com aquilo. O que o terapeuta ericksoniano vai fazer não é incluir recursos, não é dar soluções ou encontrar soluções, mas sim conectar essa parte da mente que está cheia de recursos, mas que está reclusa, que está fechada, que está esquecida, que está inacessível. Então, o que o terapeuta ericksoniano vai fazer é conectar essa parte cheia de recursos com essa parte da mente que está em sofrimento, ou que está em insatisfação, ou que não está conseguindo lidar, ou que está adoecida, né? Adoecida seja mentalmente, emocionalmente, fisicamente, enfim. Então, esse é o trabalho do terapeuta ericksoniano, né? Criar essas pontes, esses vínculos entre essas estruturas mentais. E aqui a gente ainda tem dois tópicos, né? Isso, de suposições a serem evitadas. Então, vamos seguir aqui no texto, tá? Outra coisa a ser evitada, a função e a origem dos sintomas. Uma ideia muito comum dos terapeutas de inúmeras escolas, teorias e convicções é de que os sintomas surgem porque desempenham uma função. Eu acabei de falar isso para vocês, né? De que a doença era um caminho para a gente entender um pouco mais. Mas vamos ver o que o Erickson pensa sobre isso, porque ele tem uma parte do trabalho dele que compreende diferente disso que eu acabei de dizer. Mais ainda, acredita-se que eles não só têm uma função quando do seu surgimento, como também continuam a desempenhá-la posteriormente para o indivíduo, como o alívio intrapsíquico da angústia, por exemplo, ou para o sistema social, a família, por exemplo. Tá, ok, isso aqui eu realmente não acredito, né? Pelo menos assim, na abordagem que eu trabalho, eu tenho uma visão diferente disso aqui. Então, eu acredito que a doença ela surge sim como uma função, mas que não necessariamente, né? Se a gente trabalhar a representação simbólica inconsciente, eu acredito que ela vai ser, se não cessada completamente, mas ela vai ser aliviada ou vai ser até mesmo estagnada ou equilibrada. Por que é que eu digo se não cessada completamente? Porque tem adoecimentos crônicos que já afetaram tanto o corpo da pessoa que a gente não pode acreditar, né? Não, na minha abordagem, eu não acredito que ela vai recuperar 100% de como ela era antes. Mas tem situações que, quanto mais cedo a intervenção for feita, emocional, simbólica, maior a possibilidade dela se recuperar em parceria com métodos e tratamentos que dizem que a pessoa pode, de fato, eliminar aquela doença. Alguns tipos de câncer hoje em dia já são eliminados, né? Alguns tipos de doença que a gente vê uma melhora e uma estabilidade e uma ausência de sintomas por um longo período, né? A própria poliomielite de Erickson, ele fez várias coisas que a poliomielite incapacitaria ele. Mas ninguém, nem ele próprio, pode dizer que ele ficou 100% livre de todos os sintomas, né? Ele voltou a caminhar, o que seria impossível para alguém com poliomielite, mas com o tempo ele voltou para a cadeira de rodas, ele tinha dores que ele manejava com auto-hipnose, né? Então, assim, então existe aí, quando eu trabalho questões mentais, né, emocionais, simbólicas,
eu tenho ou uma eliminação, né, do sintoma ou da doença, ou eu tenho um equilíbrio nisso para eu ter uma vida de qualidade. É isso que eu acredito, tá? Tem abordagens que acreditam que mesmo com essas questões aliviadas ou equilibradas, a doença vai continuar existindo, tá? Vamos voltar aqui para o texto. Do contrário, afirma-se, os sintomas não persistiriam. Como Erickson, às vezes, só procurava aliviar o sintoma, sem examinar nem resolver o problema ou a função subjacente, passou, então, a defender um ponto de vista diferente. É possível que os problemas surjam por razões funcionais, mas depois de algum tempo, talvez deixem de cumprir essa função e persistam apenas porque as pessoas ficam assim moldadas. Quando eu ensino o enfoque ericksoniano, isso é um texto do próprio O'Halloran, né? Depois é que ele vai entrar com o Halley aqui. Quando eu ensino o enfoque ericksoniano aos terapeutas, percebo que a maioria deles tem muita dificuldade para assimilá-lo. Até Jay Haley, durante muito tempo, discípulo e divulgador de Erickson, tropeçou na ideia de que nos referimos quando começou a conversar com Erickson na década de 50. Haley fez-lhe perguntas sobre determinado caso, e quando Erickson fez sugestões que apenas resolveriam o sintoma, ele objetou-lhe que este certamente se prestava a alguma finalidade. Ao que Erickson lhe respondeu: o senhor supõe que o sintoma esteja a serviço de outros propósitos. Nunca lhe ocorreu que a sintomatologia possa se desgastar enquanto elemento de serventia e transformar-se num padrão de hábito? Isso está escrito no próprio livro do Haley. Eu quero fazer um comentário sobre isso, mas vamos só terminar de ler esse parágrafo aqui. De maneira semelhante, Erickson postulava que os sintomas nem sempre são expressões de problemas subjacentes ou de traumas do passado. Acredito que uma imensa quantidade dos hábitos desenvolvidos pelas pessoas tendem a se basear em modelos costumeiros de resposta, de sorte que não são necessariamente sintomáticos de experiências traumáticas profundas. Deixa eu abrir aqui o quadro, porque eu acho que esse ponto é um ponto muito importante e eu tenho um pensamento sobre isso, tá? E meu pensamento casa com modelos do Erickson e também com modelos da psicanálise ou até mesmo de modelos propostos pelo Haley. Veja só, eu tenho aqui um sintoma, né? Entenda esse sintoma como qualquer coisa, pode ser doença, pode ser uma dor, pode ser uma angústia, um sofrimento, tá? Então, entenda esse sintoma não apenas como um sintoma físico. Vamos entender o sintoma como um sintoma, qualquer coisa, né? Qualquer conflito, qualquer insatisfação. O que é que o Erickson está dizendo naquele texto específico? Porque lembre que o Erickson ele não tinha uma teoria, né, específica, ele desenvolvia uma teoria para cada sujeito. Mas naquele texto específico, o que é que ele está dizendo? Que o sintoma ele pode ter surgido como uma causa a partir de um trauma, de uma questão inconsciente, e quando ele surgiu, ele cumpria uma função. Então, eu vou digitar aqui função, porque se eu for escrever com pincel, não vai dar certo, tá? Vai ficar muito demorado. Então, tá aqui, ele cumpria uma função, beleza. Só que o Erickson, naquele texto em específico, ele está defendendo que chega uma hora que essa função, ela deixa de ser cumprida. E que essa causa pode, inclusive, desenvolver outra coisa, porque não existe mais a manutenção dessa função, ela não está sendo mais cumprida através desse sintoma. Então, Erickson diz que, com o tempo, isso vai desgastando essa função, ela vai parando de ser cumprida através desse sintoma. E que esse sintoma ele passa a existir isoladamente por uma única questão de hábito. É como se o sintoma se descolasse, ele não faz mais aquele papel, ele não faz mais aquela função, e ele passa a existir apenas como hábito.
Entre aspas, né, em partes, isso casa com uma visão do próprio Lacan, em que diz que o sujeito, quando vem para a análise, ele procura um restabelecimento do sintoma. É como se ele dissesse, ué, mas o sintoma funcionava, por que é que parou de funcionar? Parou de funcionar porque parou de cumprir aquela função. Então, bate com o que o Erickson está dizendo aqui. Uma vez que essa função não está sendo mais cumprida, podemos trabalhar com o sintoma com uma forma apenas paliativa, apenas remediativa, desculpa, né? Remediativa, apenas para aliviar o sintoma. Pronto, isso é uma leitura do que o Erickson falou. Mas eu tenho uma segunda leitura sobre isso. E aí, antes de ir para a segunda, eu quero só revisitar essa primeira leitura para ficar muito claro para vocês. Então, existe um sintoma, esse sintoma tem uma causa, e quando ele foi gerado para atender uma função. Ok. Com o tempo, com as estratégias mentais, com os manejos do próprio inconsciente, essa função parou de ser exercida por aquele sintoma e o sintoma permaneceu. Por que permaneceu? Porque a mente só sabe ser desse jeito. E aí foi repetindo essas coisas, esse sintoma, mas ele não cumpria mais essa função. Se ele não cumpria mais essa função, eu posso simplesmente aliviar o sintoma, porque essa energia que gerou o sintoma já está investida em outro lugar. Não é que quando eu aliviar o sintoma ela vai ser investida em outro lugar. Ela já está investida em outro lugar. Essa é a primeira leitura desse comentário do Erickson, tá? A segunda leitura, e que eu trabalho muito no meu dia a dia, é assim, ó. Vamos imaginar isso, essa segunda leitura eu gosto muito, tá? Então vamos imaginar que eu tenho uma causa e que eu tenho um sintoma, mesmo esquema, e que esse sintoma ele está aqui, ele foi construído para exercer uma função, tá? A mesma lógica da anterior, né? Então tá aqui ela. Queria pegar o nome função para copiar e colar, mas eu vou conseguir. Deixa eu escrever de novo. Beleza. Vou botar aqui São F para facilitar a nossa vida. Então, existe uma causa e o sintoma cumpre uma função. Beleza. Se eu faço uma instrução direta, se eu colocar a pessoa em transe e digo assim, seu sintoma acabou. Se eu faço uma sugestão direta, eu estou trabalhando muito mais com a mente consciente do que a mente inconsciente. Por quê? Mesmo em estado de transe, o sujeito tem consciência, mesmo que ele esqueça de algumas coisas, eu posso estar trabalhando muito mais na mente consciente, racional e lógica do que na mente inconsciente. Então, uma sugestão direta não vai causar isso que eu vou falar para vocês. Mas, se eu começo a trabalhar com uma sugestão indireta de alívio do sintoma, essa mensagem indireta, ela pode atingir essa causa. E o alívio do sintoma não ser o foco da intervenção, mas sim o alívio da causa, o reenquadramento, o ressignificar, né? O reenquadrar, o ressignificar. Ou seja, aparentemente o Erickson estava aliviando o sintoma, mas simbolicamente ele estava trabalhando na causa, porque ele não sabia que causa era essa. Ele estava despertando recursos da mente inconsciente para que a causa fosse reenquadrada, para que a causa fosse restabelecida, né? Então, essa é uma segunda leitura sobre esse comentário do Erickson. Deixo claro que essas duas leituras são leituras minhas sobre as coisas que eu estudo do Erickson e dos autores, mas que eu acho completamente cabível essa explicação. O grande desafio de investigar quais as duas situações acontecem dentro do sujeito é que a gente não tem o exame, tipo um raio-x ou tomografia, para saber se, quando o sujeito aliviou o sintoma, se ele teve um reenquadramento da causa ou se ele já estava investindo energia psíquica em outro sintoma. Não existe um exame para a gente fazer isso. Aí vai
de muita observação, de muita investigação e de muito estudo para chegar a essas conclusões, que é o que eu venho observando, o que eu venho trabalhando e o que eu venho, inclusive, escrevendo, produzindo materiais como esse aqui com vocês, materiais gratuitos, né, como esse, materiais para os meus estudantes, né, dentro do grupo da hipnose ericksoniana, enfim, são essas coisas que eu venho fazendo da vida. Então, é isso, assim, isso é uma leitura minha sobre quando o Erickson diz que nem sempre a gente precisa atuar na causa. Nem sempre a gente precisa atuar na causa, na minha percepção, racionalmente, conscientemente. Mas eu não tenho como afirmar se uma intervenção indireta não está se comunicando com o inconsciente e não está agindo nessa causa, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que uma intervenção indireta ela age na causa, né? Ela age no inconsciente. Bom, nos demoramos aí nesse ponto, mas ainda temos 10 minutinhos, então deixa eu só fechar com esse tópico aqui. Última suposição a ser evitada, a responsabilidade pelos resultados obtidos na terapia. Segundo Milton Erickson, para que se obtenham resultados terapêuticos, é necessário que tanto o terapeuta como o cliente desempenhem seus papéis. Isso é muito importante, pessoal, porque eu vejo em várias abordagens terapêuticas uma espécie de responsabilizar o paciente, né, o cliente, quando o método não funciona ou quando a terapia não funciona. E eu acredito que o cliente tem sim um grau de responsabilidade, né? Porque é a vida dele, inclusive. Mas eu, como terapeuta, também tenho que fazer a minha parte, né? E dentro do modelo do Erickson, nós terapeutas fazemos muito a nossa parte, porque a gente personaliza, né? O atendimento. Então é muito importante que a gente entenda que eu não diria, eu não sei o que é que o Erickson fala sobre isso, mas eu não diria meio a meio a responsabilidade. Eu acho que o cliente acaba tendo uma responsabilidade maior, porque a vida dele, a história dele, mas o terapeuta também tem uma parcela significativa para que a terapia funcione. Afinal de contas, se o cliente conseguisse fazer tudo sozinho, ele não estaria procurando uma terapia, né? Então, existe sim uma parcela ali de contribuição do terapeuta, mas o foco, né? O esforço é importante que seja do cliente também. Texto, né? A responsabilidade do terapeuta consiste em criar um ambiente, um clima que favoreça a mudança. Para tanto, por intermédio de palavras e ações, ele vai dando forma a uma expectativa de êxito, utilizando e incorporando ao tratamento as objeções, o estilo e a resistência, entre aspas, do paciente. Em psicoterapia, Erickson diz, nós não mudamos as pessoas, elas é que se mudam a si mesmas. Nós criamos as circunstâncias nas quais os indivíduos possam responder espontaneamente e mudar. Isso eu falo muito, né? Que o nosso trabalho é criar esse ambiente. Então, ó, que eles respondem espontaneamente e mudam. Isso é tudo que fazemos. O resto depende deles. Erickson quem falou isso. A responsabilidade do cliente, por sua vez, consiste em fazer algo em termos de experiência, de comportamento ou de ambas as coisas. O importante, disse Erickson, é conseguir do jeito que você quiser, do jeito que você puder, que o paciente faça alguma coisa. O paciente é quem faz a terapia. O terapeuta só cria as condições, o ambiente, o clima, só. O resto fica por conta do paciente. Por isso que eu disse, isso está num livro do Zweig, né? Por isso que eu disse que não é meio a meio na minha leitura, né? Mas, tanto que o Erickson fala muito assim, só, apenas, né? Como se fosse uma pequena parcela. Voltando para o texto, Erickson se concentrava bastante em tentar conseguir que as pessoas fizessem alguma coisa, fosse ela interior, experiencial ou exterior, comportamental. Fazer alguma coisa ou interiormente, né, a título da experiência que a pessoa tem com aquilo, ou que ela fizesse alguma coisa a nível de comportamento mesmo, né, algo exterior, né, algo comportamental. Eu, particularmente, trabalho muito no interior, né? Eu
raramente faço alguma prescrição comportamental, como o Erickson fazia. Mas é também uma estratégia, também é possível, né? Eu, particularmente, trabalho muito a nível de experiência, né? A nível de internalização. Voltando para o texto. Sua terapia orientava-se para o desencadeamento da atividade. Ele costumava usar a metáfora do disparo, que sinaliza o início de uma corrida. O terapeuta limita-se a dar início à corrida disparando a pistola. O paciente é quem, de fato, tem que correr e ganhar. Né? Então, é uma metáfora interessante. Né? Então, o terapeuta só organizou o evento, colocou lá as marcações na rua, entregou lá os chipzinhos para botar nos tênis, entregou as roupas, né? Organizou o ambiente e deu o disparo. O resto tem que ser o atleta quem tem que fazer, né? Tem que ser o paciente ou o cliente quem tem que fazer, tá? Na próxima terça, pessoal, a gente está aqui 8h30 para trabalhar padrões genéricos, né, que é o próximo capítulo do livro, intervenção, é o próximo bloco do livro, né, o capítulo é intervenção no padrão. Lembrando que o nosso encontro é às terças. Oi, Wagner. Terça. Hoje está sendo excepcional, quarta-feira, né? Mas o encontro às terças, porque ontem eu certo? tive um Tranquilo. compromisso. Então, o nosso encontro é nas terças, né? E antes da gente fechar o nosso encontro por hoje, quero só comentar que até sexta-feira estão abertas as inscrições de um grupo limitado para a gente trabalhar práticas de meditações baseadas em hipnose ericksoniana. Esse grupo não é apenas para terapeutas, não. É um grupo aberto ao público para quem quiser entender, né, passar por experiências de hipnose ericksoniana e passar também pelo processo de meditação, né, dentro do modelo ericksoniano. Então, são 4 datas, as datas já estão definidas, né? Quem quiser mais informações, é só pegar o link, eu vou deixar o link lá com todas as informações do nosso grupo, para quem quiser conhecer mais, tá bom? E para quem está vendo aqui no YouTube, também vou deixar o link aqui embaixo do nosso vídeo, do Telegram, da leitura Minha Voz Irá Contigo, e também desse grupo que a gente vai realizar, né? As inscrições encerram já na sexta-feira, tá bom? Então, ótima quarta-feira para vocês e nos encontramos na terça aqui. Valeu, um abraço, pessoal!